Meu marido. Zombou da minha empresa. O rosto da minha irmã. Mudou ao ver meu nome na parede. Na semana passada, ele disse aquilo olhando direto nos meus olhos, com um meio sorriso que misturava cansaço e desprezo. Ninguém nunca vai ouvir falar da sua empresinha. Sua irmã é quem ganha dinheiro de verdade. Não levantou a voz. Não precisou. A frase veio limpa, afiada, como quem afirma um fato óbvio. Eu estava sentada à mesa da cozinha, com a xícara de café já fria entre as mãos, e senti um aperto seco no peito, mais familiar do que eu gostaria de admitir. Não discuti. Não porque concordasse, mas porque já tinha aprendido que discutir naquele contexto só me roubava energia. Eu apenas assenti, como quem aceita uma previsão do tempo. Aquela não foi a primeira vez que ele minimizou o que eu construía. Desde o começo, minha empresa foi tratada como um capricho caro, algo que eu fazia para me sentir útil, como ele já disse uma vez, rindo, quando achava que eu não estava ouvindo. Ele sempre falava da minha irmã com um respeito quase reverente. O nome dela vinha acompanhado de números, de contratos grandes, de viagens internacionais. O meu vinha seguido de diminutivos. Empresinha, projetinho, coisa pequena. Crescemos na mesma casa, mas fomos vistas de maneiras diferentes desde cedo. Ela era a decidida, a que sabia se vender, a que falava alto e ocupava espaço. Eu era a responsável, a que resolvia o que ninguém queria resolver, a que ficava até mais tarde organizando o que tinha sido bagunçado. Por muito tempo, achei que isso fosse apenas uma diferença de personalidade. Demorei para entender que também era uma hierarquia silenciosa, aceita por todos, inclusive por mim. Quando me casei, levei esse padrão comigo. Meu marido nunca foi cruel de forma explícita. Ele apenas escolhia bem as palavras, os momentos, os silêncios. Dizia que me apoiava, mas sempre havia um comentário atravessado quando eu chegava tarde do escritório improvisado que montei no quarto de hóspedes. Sempre havia uma comparação com a minha irmã, mesmo quando eu não pedia. Ela sim sabe negociar. Ela entende de dinheiro. Você é boa no operacional, mas liderança é outra coisa. Eu ouvia, anotava mentalmente e seguia em frente. Não por submissão, mas por estratégia. Eu precisava continuar. Minha empresa nasceu pequena, quase invisível. Comecei sozinha, com um notebook antigo e uma ideia que parecia simples demais para chamar atenção. Prestei serviços que ninguém queria prestar. Aceitei margens apertadas, contratos curtos, prazos difíceis. Aprendi a fazer de tudo um pouco. Não havia glamour, apenas constância. Eu acordava cedo, dormia tarde e não falava muito sobre isso. Parte por cansaço, parte porque percebi que quanto menos eu falava, menos interferência eu recebia. Naquela semana específica, o comentário do meu marido ecoou mais do que o normal. Talvez porque eu estivesse exausta. Talvez porque, naquele mesmo dia, eu tivesse assinado algo importante. Um contrato que não era gigantesco, mas era sólido. Um acordo que representava uma virada silenciosa, construída sem alarde. Quando fechei o notebook naquela noite, senti um alívio estranho, misturado com um medo contido. Não contei a ninguém, nem a ele. Alguns dias depois, recebi a confirmação oficial. A empresa da minha irmã havia fechado o contrato com a minha. Não como favor, não como parceria simbólica, mas como cliente. Eles precisavam exatamente do serviço que eu oferecia. O nome da minha empresa apareceu no e-mail, formal, em letras que não diminuíam nada. Li 2 vezes para ter certeza. Depois, respirei fundo e respondi com a mesma formalidade. Nada de emoção, nada de revanche, apenas profissionalismo. O prédio onde minha empresa funciona não é luxuoso, mas é claro, organizado, com um lobby amplo que eu fiz questão de cuidar pessoalmente. Na parede principal, logo na entrada, mandei colocar o nome da empresa em letras grandes, visíveis, a 4 metros de altura. Não por vaidade, mas por pertencimento. Eu precisava olhar para aquilo todos os dias e lembrar por que continuei quando era mais fácil parar. Eu sabia que, em algum momento, ela pisaria ali. Sabia que aquele encontro seria inevitável.
Mesmo assim, quando recebi a mensagem da recepção avisando que a representante da empresa cliente havia chegado, senti um leve tremor nas mãos. Não de ansiedade, mas de reconhecimento. Algo estava prestes a se reorganizar. Levantei da cadeira devagar. Ajustei a postura. Caminhei até o lobby com a calma de quem sabe onde pisa. Quando as portas se abriram, eu a vi entrar. Minha irmã deu alguns passos para dentro, ainda falando ao telefone, até que ergueu os olhos distraidamente. Foi nesse instante que o corpo dela reagiu antes da mente. As mãos começaram a tremer. O rosto empalideceu. O telefone desceu lentamente até a altura do peito. O nome na parede não era mais um detalhe, era um fato. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti vontade de explicar nada. Eu apenas fiquei ali, em silêncio, observando o peso daquele momento se instalar. A história, eu sabia, estava só começando. Ela demorou alguns segundos para reagir. Foram segundos longos, densos, em que tudo pareceu suspenso no ar. Eu conhecia aquele olhar. Não era raiva, nem surpresa pura. Era cálculo falhando. Era a tentativa desesperada de reorganizar uma narrativa interna que sempre funcionou muito bem para ela e que naquele instante tinha acabado de rachar. Eu me aproximei com a mão estendida, como faria com qualquer cliente novo. O sorriso no meu rosto era educado, neutro, treinado. "Seja bem-vinda", eu disse, chamando-a pelo nome completo, aquele que ela só ouvia em contextos formais. Ela apertou minha mão com força demais, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Murmurou um cumprimento rápido, desviando os olhos da parede, e depois de mim, como se evitar encarar pudesse desfazer o que estava acontecendo. Caminhamos até a sala de reuniões. O som dos nossos passos ecoava no piso polido, e cada eco parecia marcar um ponto final em comparações antigas que nunca foram ditas em voz alta, mas sempre estiveram ali. Ela sentou-se de um lado da mesa, eu do outro. Havia uma pasta à minha frente, organizada, com o contrato que ela já conhecia tecnicamente, mas que agora ganhava outro peso. Ela tentou retomar a postura profissional. Começou a falar sobre prazos, expectativas, indicadores. A voz estava firme demais, ensaiada demais. Eu ouvia com atenção, fazia anotações, fazia perguntas objetivas. Não havia espaço para passado naquela sala. Enquanto ela falava, minha mente não voltou à infância por nostalgia, mas por clareza. Lembrei de quantas vezes fui apresentada como a irmã mais nova, ou a que ajuda nos bastidores. Lembrei das reuniões de família, em que meus resultados eram resumidos em uma frase curta, enquanto os dela rendiam histórias longas. Lembrei do dia em que contei com cuidado que estava abrindo minha empresa, e alguém respondeu perguntando quando eu voltaria a procurar algo mais estável. Aquilo tudo não doía mais. Estava arquivado, catalogado, superado. O encontro terminou sem conflitos. Apertamos as mãos novamente. Ela agradeceu pela recepção, elogiou a estrutura, disse que não imaginava que fosse daquele tamanho. Eu apenas agradeci. Não corrigi. Não completei. Deixei que a frase ficasse incompleta, como tantas outras que eu ouvi ao longo da vida. Quando ela saiu, voltei para minha sala e fechei a porta. Não chorei. Não sorri. Sentei na cadeira e fiquei alguns minutos olhando para a janela, sentindo uma calma estranha, quase clínica. Não havia sensação de vitória. Havia alinhamento. As coisas estavam finalmente no lugar certo. Naquela noite, cheguei em casa mais tarde. Meu marido estava no sofá, assistindo televisão, com o celular na mão. Comentou algo sobre o jantar esfriando, depois perguntou, de forma casual, como tinha sido o dia. Respondi que foi produtivo. Ele assentiu, sem muito interesse, e voltou a olhar para a tela. Alguns minutos depois, mencionou que minha irmã tinha ligado mais cedo. Parecia estranha, disse algo sobre um contrato novo, mas não entrou em detalhes. Eu continuei comendo em silêncio. Não achei necessário acrescentar nada. Nos dias seguintes, o comportamento dele mudou sutilmente. Não foi um pedido de desculpas, nem um reconhecimento explícito.
Foi um cuidado novo nas palavras, uma pausa antes de certas piadas, um interesse repentino em saber como as coisas estavam indo no meu trabalho. Eu observei tudo com a mesma atenção com que sempre observei o mundo ao meu redor, sem julgamento precipitado, sem euforia. A empresa crescia no ritmo certo. Novos clientes chegaram, indicações surgiram, processos se consolidaram. Eu continuava sendo a primeira a chegar e a última a sair. Não porque precisava provar algo, mas porque aquele espaço era meu. Cada decisão tomada ali tinha sido construída com esforço, erro, ajuste e persistência. Nada tinha vindo fácil. E talvez por isso mesmo, nada parecia frágil. Em um almoço de família, algumas semanas depois, percebi como as conversas mudaram de tom. Não houve anúncio oficial, nem explicações. Apenas perguntas mais diretas, comentários mais contidos, um respeito que não era caloroso, mas era real. Minha irmã falou menos, observou mais. Quando mencionaram o contrato entre as empresas, ela confirmou com a cabeça. Disse que era uma parceria estratégica importante. Olhou para mim rapidamente, como quem reconhece algo sem querer nomear. Eu entendi, naquele momento, que nem toda virada precisa ser ruidosa. Algumas acontecem no silêncio, na constância, na recusa em se encolher. Eu não precisava que ninguém se desculpasse. Não precisava que admitissem nada. Eu só precisava continuar ocupando o espaço que construí, sem pedir licença. E continuei. Porque no fundo, eu sabia. Aquilo tudo não era sobre provar valor. Era sobre finalmente parar de aceitar a versão diminuída de mim mesma que os outros insistiam em repetir. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos por dentro. Por fora, tudo continuava em movimento. Reuniões, prazos, decisões. Mas havia uma camada nova de atenção em cada gesto meu. Eu comecei a perceber como certas coisas sempre tinham sido normalizadas. O jeito como eu me explicava demais. Como pedia confirmação antes de decisões que eu já sabia que eram corretas. Como diminuía conquistas antes que alguém tivesse a chance de fazê-lo por mim. Nada disso surgiu do nada. Foi aprendido, repetido, reforçado ao longo dos anos. No escritório, a presença da empresa da minha irmã como cliente passou a ser apenas mais um contrato entre tantos. A equipe tratava tudo com profissionalismo, e isso me dava uma satisfação discreta. Não porque envolvia ela, mas porque mostrava que o que eu construí não dependia de laços familiares, nem de validação externa. Dependia de método, de consistência, de escolhas bem feitas ao longo do tempo. Eu fazia questão de revisar pessoalmente cada etapa daquele projeto, não por desconfiança, mas por responsabilidade. Não havia espaço para erro quando a relação era atravessada por história. Às vezes, no fim do expediente, eu caminhava sozinha pelo lobby já vazio. As luzes mais baixas, o eco suave dos meus passos, o nome da empresa na parede refletindo um brilho discreto. Não era um momento de orgulho inflado. Era quase um ritual de aterramento. Um lembrete silencioso de que aquilo tudo existia fora das opiniões alheias. Eu tocava a parede com a ponta dos dedos, sentia a textura fria, concreta, e respirava fundo. Eu estava ali, presente, inteira. Em casa, a mudança no meu marido continuava, mas eu já não a interpretava como antes. Não buscava sinais de aprovação, nem esperava reparação emocional. Ele perguntava mais, elogiava pontualmente, comentava com conhecidos sobre o crescimento da empresa da esposa. Eu ouvia como quem escuta uma língua que já foi importante, mas não define mais o rumo. Havia algo irrecuperável naquele comentário feito na cozinha, naquela frase dita com tanta certeza. Não por crueldade, mas por verdade revelada. Ele tinha dito exatamente o que pensava quando achava que nada o desmentiria. Uma noite, enquanto eu organizava documentos no notebook, pensei em como histórias como a minha se repetem em silêncio. Quantas mulheres constroem coisas sólidas enquanto são tratadas como apoio, como plano B, como sombra de alguém mais brilhante. Pensei que se alguém estivesse ouvindo isso agora, talvez se reconhecesse. E se for o caso, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo vivo, esse tipo de história que não grita, mas sustenta.
A ligação da minha irmã veio alguns dias depois. Não foi longa. Ela perguntou sobre um detalhe técnico do projeto, algo que poderia ter sido resolvido por e-mail. A voz estava contida, quase cautelosa. Eu respondi com clareza, sem dureza, sem proximidade. Antes de desligar, houve uma pausa breve demais para ser casual. Ela disse meu nome. Apenas isso, como se testasse o som. Eu respondi oi, esperando o resto. Não veio. A ligação terminou ali. Eu fiquei alguns segundos com o telefone na mão, sentindo o peso daquele silêncio. Algumas pessoas só conseguem se aproximar quando não precisam mais competir. No trabalho, uma nova oportunidade começou a se desenhar. Nada espetacular, nada imediato. Apenas um convite para uma conversa. Uma possibilidade aberta por indicação. Eu marquei a reunião sem comentar com ninguém. Aprendi que nem tudo precisa ser compartilhado antes de se tornar real. Há projetos que crescem melhor no escuro, protegidos do ruído e da expectativa alheia. Eu sabia, no fundo, que aquela fase exigiria escolhas difíceis. Nem todos os vínculos sobreviveriam ao meu reposicionamento. Nem todos os silêncios seriam confortáveis. Mas havia algo diferente agora. Eu não sentia mais medo de perder o que nunca me sustentou de verdade. Eu estava aprendendo, aos poucos, a reconhecer quando o respeito chega não como um presente, mas como consequência. E essa compreensão ainda tinha muito a revelar. Eu sentia que o que tinha acontecido no lobby era apenas o primeiro deslocamento visível. Outras estruturas, menos óbvias, ainda iriam se mover. Eu só precisava continuar atenta e seguir. Com o passar das semanas, comecei a perceber pequenos atritos onde antes havia fluidez. Não no trabalho. Ali tudo seguia claro, objetivo, mas nas relações que sempre se apoiaram na versão antiga de mim. Uma versão mais disponível, mais maleável, mais silenciosa. Quando essa versão deixou de aparecer automaticamente, algumas pessoas ficaram desconcertadas. Outras, defensivas. Minha irmã passou a enviar e-mails excessivamente formais, mesmo para assuntos simples. Evitava qualquer contato direto comigo nos encontros inevitáveis do projeto. Delegava mais, aparecia menos. Não era hostilidade aberta. Era retração. Como alguém que percebeu tarde demais que entrou num território onde não controla as regras. Eu respeitava o espaço. Não insistia. Aprendi que maturidade também é saber não forçar reconciliações que servem mais ao conforto do outro do que à verdade. No jantar de um domingo, meu marido comentou, quase distraído, que algumas pessoas tinham perguntado se a minha empresa não era na verdade ligada à da minha irmã. Ele falou rindo, como se fosse um mal-entendido engraçado. Eu larguei os talheres com calma e o encarei. Disse apenas que não, que nunca foi, que cada contrato que eu fechei tinha sido conquistado de forma independente. Ele assentiu rápido demais, como quem percebe que pisou num terreno sensível. Não pedi que repetisse. Não expliquei mais. Algumas correções não precisam de discurso. Naquela noite, demorei a dormir. Não por ansiedade, mas por lucidez. Pensei em como certas narrativas se mantêm porque são convenientes. É mais fácil acreditar que o sucesso de alguém vem de associação, de ajuda, de sorte compartilhada. Reconhecer a autonomia exige rever crenças antigas. E nem todo mundo está disposto a isso. Eu mesma levei tempo para rever as minhas. No escritório, a nova oportunidade se confirmou em algo maior do que eu esperava. Uma reunião levou a outra, que levou a uma proposta concreta. Nada garantido ainda, mas suficiente para exigir planejamento, expansão, risco calculado. Passei horas analisando números, cenários, impactos. Não havia euforia, havia responsabilidade. Aceitar aquele passo significava crescer de verdade, e crescimento cobra seu preço. Eu estava pronta para pagar, mas sabia que nem todos ao meu redor estariam. Comecei a notar como meu marido reagia às minhas ausências mais frequentes, às viagens curtas, às decisões tomadas sem consulta prévia. Não houve confrontos diretos, mas havia comentários soltos, perguntas enviesadas, uma tentativa sutil de reescrever meu movimento dentro de um controle compartilhado. Eu respondia com firmeza tranquila. Não provocava.
Não recuava. Estabelecer limites, percebi. Não é um evento. É uma prática constante. Em um desses dias, recebi uma mensagem inesperada da minha irmã. Não sobre trabalho, sobre a família. Haveria uma comemoração importante em breve, algo público, com convidados, parceiros, pessoas influentes. Ela disse que seria bom se eu estivesse presente. A palavra ficou ali, suspensa. Bom para quem? Eu me perguntei. Agradeci o convite e disse que verificaria minha agenda. Não prometi nada. Pela primeira vez, eu escolhia sem culpa. Enquanto fechava o computador naquela noite, pensei em como tudo parecia se encaminhar para um ponto de exposição maior. Um evento, pessoas, olhares atentos. Parte de mim sabia que algo ali ainda precisaria ser dito. Talvez não por mim, talvez não da forma que imaginei. Eu sentia que a verdade, quando bem sustentada, encontra caminhos próprios para aparecer. Se você está ouvindo essa história e reconhece esses deslocamentos silenciosos, essas mudanças que não fazem barulho, mas mudam tudo por dentro, ficar por aqui e se inscrever no canal ajuda a manter esse espaço onde essas narrativas podem existir sem serem apressadas ou simplificadas. Eu respirei fundo, apaguei as luzes e fui dormir com a sensação clara de que os próximos passos exigiriam mais do que competência. Exigiriam clareza moral, e eu estava disposta a não abrir mão dela. A confirmação da data do evento chegou 2 dias depois. Era uma comemoração grande, organizada pela empresa da minha irmã, com parceiros estratégicos, fornecedores, gente que decide coisas importantes em salas fechadas. Um daqueles encontros onde ninguém está ali apenas para celebrar. Tudo é vitrine. Tudo é leitura de poder. Eu conhecia bem esse ambiente, mesmo nunca tendo sido convidada a ocupá-lo de verdade. Olhei para o convite por alguns minutos antes de aceitar. Não senti ansiedade. Senti cálculo. Aceitar significava me expor. Recusar significava manter uma distância confortável, mas também reforçar a ideia de que aquele espaço não me pertencia. Eu aceitei. Não por ela, por mim. Na semana do evento, minha rotina ficou ainda mais intensa. O novo projeto avançava, exigindo decisões rápidas e posicionamentos firmes. Em uma das reuniões, um consultor externo comentou, quase de passagem, que minha empresa tinha uma maturidade incomum para o tamanho. Aquela frase ficou comigo. Não porque era elogio, mas porque traduzia algo que eu sempre soube e raramente ouvi em voz alta. Cresci por dentro antes de crescer por fora. Em casa, o clima estava diferente. Meu marido parecia dividido entre orgulho e desconforto. Ele comentou sobre o evento. Perguntou se eu iria como acompanhante da minha irmã. Eu respondi com naturalidade que iria como convidada. O silêncio que se seguiu foi curto, mas revelador. Ele assentiu, mudou de assunto, mas algo ali se deslocou. Pela primeira vez, eu não me senti responsável por facilitar a digestão emocional de ninguém. No dia do evento, escolhi uma roupa simples, bem cortada, sem excessos. Nada que gritasse status. Nada que pedisse atenção. Eu não precisava parecer maior do que era. Eu precisava apenas não parecer menor. Ao chegar, reconheci rostos, ouvi cumprimentos cordiais, observei a dinâmica do lugar. Minha irmã estava no centro, como sempre. Falava, sorria, conduzia. Quando nossos olhos se encontraram, houve um segundo de hesitação. Depois, ela se aproximou, me apresentou a algumas pessoas como minha irmã, que também é empresária. O também não passou despercebido. Eu agradeci, cumprimentei, segui. Foi durante um dos discursos que algo inesperado aconteceu. Um dos parceiros mais antigos da empresa dela, alguém com autoridade moral clara naquele ambiente, resolveu mencionar, publicamente, a importância de parcerias sólidas e bem estruturadas. Citou exemplos. E, em determinado momento, falou o nome da minha empresa. Não como extensão, não como apoio, como referência técnica. Explicou brevemente o trabalho que realizamos. Elogiou a seriedade, a entrega, a clareza de processos. Falou com propriedade, com respeito. Eu senti o ar mudar. Não precisei olhar para minha irmã para saber. O murmúrio contido, os olhares rápidos,
A reavaliação silenciosa. Aquilo não tinha sido planejado por mim. Não foi uma revelação forçada. Foi reconhecimento espontâneo. O tipo que não se contesta sem parecer pequeno. Minha irmã manteve a postura. Aplaudiu. Sorriu. Mas o corpo denunciava o impacto. Os ombros mais tensos, o sorriso menos solto. Quando o discurso terminou, algumas pessoas se aproximaram de mim. Perguntas objetivas. Interesses reais. Eu respondi com a mesma calma de sempre. Não aproveitei o momento para exagerar nada. Não precisei. Na volta para casa, no carro, o silêncio era denso. Meu marido dirigia, atento demais à estrada. Em determinado momento, ele comentou que não sabia que minha empresa tinha aquele alcance. Eu respondi que poucas pessoas sabiam, porque eu nunca senti necessidade de anunciar antes de estar pronta. Ele não respondeu. E pela primeira vez, esse silêncio não me incomodou. Naquela noite, deitada na cama, pensei em como certas verdades precisam de testemunhas certas para se sustentarem. Não adianta gritar no lugar errado. Não adianta explicar para quem já decidiu não ouvir. A justiça mais sólida, eu estava aprendendo, acontece quando você constrói algo tão consistente que fala por si, mesmo quando você se cala. Eu adormeci com uma sensação estranha de encerramento e abertura ao mesmo tempo. Algo tinha se fechado definitivamente. Algo novo começava a exigir espaço. E eu já não tinha medo de ocupar. Nos dias seguintes ao evento, percebi como certas mudanças não precisam ser anunciadas para se tornarem irreversíveis. Elas se infiltram, alteram o jeito como as pessoas te olham, o tom que usam ao falar com você, as suposições que deixam de fazer. Eu não acordei diferente. Continuei acordando cedo, revisando contratos, resolvendo problemas práticos. Mas o entorno já não era o mesmo. No escritório da minha irmã, a dinâmica do projeto mudou. Não no papel, mas na postura. As demandas passaram a vir mais claras, mais organizadas. Houve menos tentativa de impor urgências artificiais, menos suposições de que eu daria um jeito, sem questionar. Era como se, finalmente, houvesse um reconhecimento tácito de fronteira, profissional, nítida. Eu sempre trabalhei melhor assim. Em casa, o desconforto do meu marido começou a ganhar forma. Não como briga, mas como perguntas demais. Perguntas sobre finanças, sobre expansão, sobre planos que eu ainda estava estruturando internamente. Não era curiosidade saudável. Era a tentativa de recuperar um lugar de centralidade que ele nunca tinha perdido. Apenas não tinha percebido que estava sendo deslocado. Eu respondia ao que era pertinente. O resto, eu guardava. Transparência não é obrigação quando vira ferramenta de controle. Uma noite, durante o jantar, ele comentou que talvez fosse a hora de repensarmos prioridades. O plural soou ensaiado. Eu mastiguei devagar, engoli e disse que concordava, que eu vinha repensando as minhas há algum tempo. Ele sorriu, aliviado demais. Achou que falávamos da mesma coisa. Não estávamos. No trabalho, a nova proposta se transformou em contrato. Assinei depois de 2 semanas de análise cuidadosa, renegociando cláusulas, recusando atalhos. Era o maior passo que minha empresa já tinha dado. Exigia investimento, equipe maior, decisões que não podiam mais ser adiadas. Ao fechar o documento, senti um peso bom. Aquele tipo de responsabilidade que não oprime, mas ancora. Contei para a equipe primeiro, depois para alguns parceiros estratégicos. Em último lugar, para casa. Não por vingança, por coerência com quem de fato caminhava comigo. A reação do meu marido foi contida. Um parabéns curto, seguido de comentários práticos sobre impacto na rotina. Eu ouvi tudo como quem observa um mapa antigo perder utilidade. Algumas rotas simplesmente não servem mais. Minha irmã soube da expansão por terceiros. Não me ligou. Mandou uma mensagem curta, objetiva, parabenizando. Eu agradeci no mesmo tom. Entre nós, algo tinha sido redefinido sem conversa direta. Não éramos rivais. Nunca fomos. Mas também não éramos mais personagens da mesma narrativa. Cada uma seguia agora com sua própria medida de realidade. Com o tempo,
comecei a entender que o comentário do meu marido naquela cozinha, o riso, o desprezo disfarçado, tinha sido um ponto de clareza, não de dor. Ele não criou nada em mim, apenas revelou o que já estava ali. E eu soube usar aquela informação sem alarde. Não foi vingança, foi sobrevivência. Se você chegou até aqui comigo, talvez também esteja vivendo esse tipo de transição silenciosa, onde ninguém te impede explicitamente, mas tudo ao redor espera que você não cresça demais. Ficar por aqui, se inscrever no canal, ajuda a manter essas histórias sendo contadas com a complexidade que elas merecem. Eu seguia em frente, consciente de que nem todas as consequências ainda tinham se mostrado. Algumas conversas seriam inevitáveis, algumas escolhas, definitivas. Mas pela primeira vez, eu não sentia pressa de resolver tudo. Eu tinha aprendido que solidez não se prova, se constrói. E eu já estava bem adiantada nesse caminho. A conversa inevitável não veio como confronto. Veio como desgaste, pequenas fricções acumuladas, silêncios que já não se resolviam com concessões rápidas, expectativas desalinhadas que antes eu compensava sozinha. Eu percebi isso numa terça-feira comum, ao chegar em casa depois de um dia longo, com decisões importantes tomadas, e encontrar um comentário atravessado sobre minha ausência em um compromisso social que sempre foi mais importante para ele do que para mim. Eu ouvi, respirei, e pela primeira vez, não me apressei em justificar. Disse apenas que não pude ir, que tinha trabalho. Ele respondeu algo sobre equilíbrio, sobre casal, sobre prioridades compartilhadas. Falava com convicção, como quem repete um discurso ensaiado há tempos. Eu deixei terminar. Depois disse, com a mesma calma com que assino contratos difíceis, que equilíbrio não é sinônimo de anulação, que parceria não é silêncio conveniente, e que minhas prioridades tinham mudado porque eu tinha mudado. Não houve grito, não houve drama. Houve um olhar longo demais, como se ele estivesse me vendo de verdade pela primeira vez, e não gostando muito do que via. Aquilo me confirmou algo que eu vinha evitando nomear. Certas relações só funcionam enquanto uma das partes permanece menor do que pode ser. Quando isso muda, o acordo implícito se rompe. No trabalho, eu estava no meio da implementação do novo contrato. Contratações em andamento, processos sendo redesenhados, uma equipe aprendendo a operar em outro nível de exigência. Eu me sentia cansada, mas alinhada. Cada decisão tinha um propósito claro. Cada risco era calculado. Eu não estava improvisando. Estava assumindo. Minha irmã apareceu menos. Quando aparecia, era objetiva, correta, distante. Não havia hostilidade, mas também não havia intimidade. Em um dos encontros presenciais, ela comentou, quase como quem fala consigo mesma, que não imaginava que eu fosse tão estratégica. Não era um pedido de desculpas. Era uma constatação tardia. Eu apenas concordei com a cabeça. Não era meu papel educar ninguém sobre quem eu sempre fui. Em uma reunião externa, semanas depois, alguém me perguntou como eu consegui crescer sem apoio familiar direto. A pergunta veio sem maldade, mas carregada de pressuposto. Eu respondi com honestidade simples. Eu tive apoio emocional quando precisei, e silêncio quando foi necessário. Aprendi a trabalhar com o que havia. Não entrei em detalhes. Não expus ninguém. A verdade não precisa ser detalhada para ser inteira. Em casa, a distância se consolidava. Não como punição, mas como consequência. Conversávamos menos. Planejávamos menos. Eu sentia uma leveza estranha em não precisar mais administrar o humor de outra pessoa junto com minhas responsabilidades. Aquilo me assustou no começo. Depois, me trouxe clareza. Quando a ausência pesa menos que a presença, algo já mudou de lugar. Eu comecei a fazer terapia com mais regularidade. Não para dar conta de tudo, mas para entender o que eu não queria mais dar conta sozinha. Falar em voz alta sobre limites que antes eu só sentia no corpo foi libertador. Eu não estava errada por querer mais. Eu só tinha aprendido cedo demais a pedir pouco. Se histórias como essa ecoam em você, se reconhecer nesses deslocamentos silenciosos faz sentido, se inscrever no canal ajuda a manter esse tipo de narrativa existindo, sem pressa, sem simplificação,
sem finais fáceis. Eu sabia que ainda havia decisões grandes pela frente. Algumas não poderiam ser adiadas indefinidamente. Mas pela primeira vez, eu não sentia urgência emocional. Eu tinha construído uma base sólida, e a partir dali, qualquer escolha seria feita a partir de inteireza, não de medo. A decisão maior se apresentou de forma quase burocrática. Não houve estopim, nem traição revelada, nem cena definitiva. Houve uma proposta concreta de expansão que exigia mudança de cidade por um período determinado. Não permanente. Estratégica. Um passo que eu sabia que, se recusasse por medo de instabilidade doméstica, me arrependeria em silêncio por anos. Levei o assunto para casa numa noite tranquila, sem preparar o terreno. Expliquei os termos, o prazo, os impactos. Falei com clareza, como falo com investidores. Meu marido ouviu em silêncio, braços cruzados, o olhar fixo em algum ponto atrás de mim. Quando terminei, ele disse que aquilo mudava tudo. Eu concordei. Disse que algumas mudanças já estavam em curso havia tempo. Aquilo apenas as tornava visíveis. Ele falou sobre sacrifícios, sobre concessões que tinha feito, sobre expectativas de vida que, segundo ele, estávamos abandonando. Não desmereci. Reconheci. Mas disse algo que nunca tinha dito em voz alta. Que eu também fiz concessões. Muitas. E que a diferença é que as minhas nunca foram tratadas como sacrifícios. Eram apenas esperadas. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas honesto. Pela primeira vez não tentei aliviar. Não propus soluções intermediárias. Não ofereci garantias emocionais que eu já não tinha certeza de poder sustentar. Disse que iria aceitar a proposta, que gostaria que ele estivesse comigo, mas que não negociaria mais a minha trajetória para preservar um conforto que não era compartilhado de verdade. Ele não respondeu naquela noite, nem na seguinte. Aos poucos, a conversa se transformou em logística. Prazos, possibilidades, distâncias. E, em algum momento, ficou claro para nós dois que estávamos falando mais de encerramentos do que de ajustes. A decisão não foi tomada em um dia. Foi amadurecida no silêncio, na constatação mútua de que o que nos unia já não acompanhava quem eu me tornara. No trabalho, a mudança foi recebida com profissionalismo e apoio. A equipe se organizou. Parceiros se adaptaram. Processos foram desenhados para garantir continuidade. Eu senti orgulho não só da empresa, mas de mim mesma por ter criado algo que não dependia da minha presença constante para existir. Isso também é crescimento. Minha irmã soube da mudança pouco depois. Ligou dessa vez. A conversa foi curta, mas diferente. Ela disse que me admirava pela coragem. Não justificou o passado. Não pediu desculpas. Mas disse que talvez tivesse demorado para enxergar coisas importantes. Eu agradeci. Não porque precisava, mas porque era verdadeiro. Às vezes, reconhecimento tardio ainda é reconhecimento. Na véspera da viagem, caminhei novamente pelo lobby vazio. As luzes baixas, o nome na parede, o eco dos passos. Pensei em tudo o que aquele espaço tinha representado. Não como palco de revanche, mas como prova silenciosa de que eu sempre fui capaz. Toquei a parede uma última vez antes de sair. Não como despedida, mas como continuidade. Se você está acompanhando essa história até aqui, talvez também esteja diante de escolhas que não cabem mais em versões antigas de você. Permanecer por aqui, se inscrever no canal, ajuda a manter vivas essas narrativas onde crescimento não é espetáculo. É processo. Eu fechei a porta, respirei fundo e segui. Não havia euforia. Havia coerência. E isso, para mim, sempre foi a forma mais profunda de liberdade. A mudança de cidade foi mais silenciosa do que eu imaginei. Nada de despedidas dramáticas, nem discursos de encerramento. Eu arrumei minhas coisas aos poucos, escolhendo com cuidado o que levava e, principalmente, o que deixava para trás. Cada objeto parecia carregar uma versão antiga de mim, e eu percebi que não precisava mais de todas elas. Algumas memórias cumpriram seu papel. Outras, eu agradeci em silêncio e soltei. O último dia na casa que dividi com meu marido foi estranho pela normalidade. Tomamos café, falamos sobre assuntos práticos,
Evitamos os grandes temas. Não havia hostilidade. Havia um cansaço compartilhado de tentar sustentar algo que já não se encaixava. Quando fechei a porta atrás de mim, senti um aperto breve no peito. Não de arrependimento, mas de luto. Nem toda perda vem acompanhada de erro. Algumas vêm apenas porque o tempo passou. Na nova cidade, os primeiros dias foram intensos. Reuniões longas, visitas técnicas, decisões que precisavam ser tomadas rápido. Eu estava sozinha em um apartamento temporário, ainda sem cortinas, com caixas empilhadas nos cantos. À noite, o silêncio era diferente. Não era vazio, era amplo. Eu me sentava no chão, comendo algo simples, e sentia uma espécie de descanso mental que nunca tinha experimentado antes. Não precisava explicar meu dia para ninguém. Não precisava justificar escolhas. Eu simplesmente existia. O projeto avançava bem. As pessoas com quem eu trabalhava ali não me conheciam pela minha família, nem pelo meu casamento. Conheciam pelo que eu entregava, pela clareza das minhas decisões, pela forma como eu conduzia as conversas difíceis, sem elevar o tom. Isso me deu uma segurança nova, não inflada, enraizada. Meu marido e eu continuávamos em contato, mas de forma protocolar. Mensagens objetivas, alinhamentos necessários. Em uma dessas conversas, ele disse que estava sentindo minha falta. Eu agradeci a honestidade. Disse que também sentia falta de partes da nossa vida. Mas não menti dizendo que queria voltar. A verdade, dita com respeito, ainda pode doer, mas dói menos do que a manutenção de ilusões. Com o tempo, a distância deixou de ser apenas geográfica. Tornou-se emocional. Não houve um término formal naquele momento, mas houve um entendimento tácito de que estávamos seguindo caminhos paralelos. Eu não me senti fracassada. Pelo contrário. Pela primeira vez, eu não estava tentando caber. A empresa continuava crescendo. Recebi convites para participar de mesas de discussão, eventos menores, conversas estratégicas. Em um deles, alguém comentou que tinha conhecido meu trabalho por meio da parceria com a empresa da minha irmã. O comentário veio neutro, sem malícia. Eu sorri e respondi que sim, tínhamos trabalhado juntas profissionalmente. Não diminui, não ampliei. A história já não me provocava reatividade. Isso, para mim, era sinal de cura. Minha irmã me mandou uma foto um dia. Era o lobby da minha empresa, vazio, iluminado, com o nome na parede. Ela escreveu apenas: "Passei aí hoje. Pensei em você." Eu olhei para a imagem por um tempo longo. Não respondi na hora. Quando respondi, foi simples: "Obrigada." Algumas relações não voltam a ser o que eram, mas podem se transformar em algo mais honesto. Sozinha naquela cidade nova, comecei a entender o quanto eu tinha associado pertencimento à validação externa. Família, casamento, reconhecimento. Tudo isso é importante, mas não pode ser alicerce único. Quando essas estruturas se movem, quem não construiu base própria desmorona. Eu não desmoronei, porque sem perceber, eu vinha construindo há anos. Eu sabia que o encerramento definitivo de algumas coisas ainda estava por vir. Conversas finais, decisões legais, ajustes emocionais que não se resolvem apenas com mudança de cenário. Mas, diferente de antes, eu não via isso como ameaça. Via como parte do processo de me tornar inteira. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava correndo para chegar a lugar nenhum. Eu já estava onde precisava estar. Alguns meses depois, a conversa final aconteceu de forma quase anticlimática. Um telefonema curto, direto, sem rodeios. Falamos sobre separação com a mesma objetividade com que falamos de contas conjuntas. Não houve acusações. Não houve pedidos dramáticos. Apenas o reconhecimento de que já estávamos vivendo vidas diferentes há tempo suficiente para parar de fingir o contrário. Encerramos com respeito. E isso, percebi, era mais raro do que parecia. Assinar os papéis foi estranho. Não doloroso, mas definitivo. Uma linha sendo traçada onde antes havia tentativa constante de ajuste. Ao sair do cartório, caminhei alguns quarteirões sozinha antes de entrar no carro. Observei pessoas apressadas, casais discutindo banalidades, alguém rindo ao telefone. A vida seguia,
indiferente aos nossos marcos pessoais. Aquilo me deu uma sensação inesperada de alívio. Nada precisava parar para que eu seguisse. No trabalho, eu estava plenamente imersa. A expansão trouxe desafios reais, conflitos de equipe, decisões impopulares, noites mal dormidas. Não romantizo essa fase. Houve dias em que duvidei de mim. Houve erros, houve correções difíceis. Mas havia algo diferente. Cada obstáculo estava ligado a algo que eu escolhi conscientemente. Não era desgaste por adaptação ao desejo alheio. Era consequência de autoria. Minha irmã veio me visitar naquela fase. Foi discreta, quase tímida. Almoçamos juntas, conversamos sobre coisas práticas, rimos de lembranças neutras. Em determinado momento, ela comentou que, por muito tempo, achou que eu não queria crescer. Que confundiu silêncio com acomodação. Aquilo não veio como ataque. Veio como confissão. Eu respondi que também demorei a entender que o meu ritmo não precisava ser explicado. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio novo, não carregado, apenas real. Quando ela foi embora, senti algo se reorganizar. Não era reconciliação plena. Era ajuste de expectativa. Às vezes isso basta. À noite, sozinha no apartamento que já começava a parecer casa, pensei em quantas vezes ouvi que sucesso muda as pessoas. Eu discordava. Sucesso revela. Ele ilumina estruturas já existentes. O que não se sustenta na luz, cede. Não por crueldade, mas por incompatibilidade. Se essa história faz sentido para você, se você reconhece essas mudanças internas que não pedem aplauso, se inscrever no canal ajuda a manter esse espaço onde esse tipo de narrativa pode continuar existindo, com honestidade e sem pressa. Eu comecei a cuidar mais de mim de forma simples. Caminhadas longas. Cozinhar sem pressa. Dormir melhor. Não como recompensa, mas como manutenção. Percebi que, por muito tempo, tratei autocuidado como luxo. Na verdade, era infraestrutura. O contrato que tinha motivado a mudança foi concluído com sucesso. Houve reconhecimento formal, novos convites, propostas que eu analisei com calma. Eu não precisava aceitar tudo. Aprendi que dizer não também é uma forma de sucesso. Talvez a mais difícil. Em uma visita à cidade antiga para resolver pendências finais, passei novamente pelo prédio da minha empresa. O lobby estava cheio. Pessoas entrando e saindo. Vozes. Movimento. Meu nome na parede continuava ali, firme, integrado ao espaço. Não era mais um símbolo de virada. Era parte do cotidiano. E isso me pareceu o maior sinal de maturidade. Quando algo que um dia foi prova se torna apenas base. Eu fiquei alguns minutos observando, sem ser notada, e depois segui. Não havia nada a comemorar naquele instante. Havia continuidade. E isso, eu sabia, ainda guardava um último aprendizado antes de tudo se fechar de vez. O último aprendizado não veio como epifania. Veio como rotina. Como uma terça-feira comum em que nada extraordinário aconteceu. E justamente por isso, tudo ficou claro. Eu estava sentada na minha mesa resolvendo um problema pequeno de logística, quando percebi que não havia tensão no meu corpo. Nenhuma antecipação de conflito. Nenhuma necessidade de aprovação. Apenas foco. Presença. Aquilo me atingiu mais fundo do que qualquer aplauso anterior. Por muito tempo eu associei intensidade emocional a significado. Se doía, era importante. Se exigia esforço extra, era valioso. Se alguém duvidava, era porque eu ainda precisava provar algo. Levei anos para entender que maturidade não grita. Ela organiza. Ela sustenta. Ela permanece mesmo quando ninguém está olhando. Naquela semana, recebi uma mensagem do meu ex-marido. Não havia urgência, nem cobrança. Ele disse que estava bem, que tinha pensado muito sobre tudo, que reconhecia coisas que não tinha sido capaz de ver antes. Não pediu reaproximação, não tentou reescrever o passado, apenas reconheceu. Eu li com atenção, respirei fundo e respondi desejando que ele seguisse bem. E era verdade. Não havia mais resíduo. Nenhuma ponta solta emocionalmente. Fechei o telefone com uma sensação inesperada de encerramento interno.
Não porque tudo tivesse sido resolvido de forma perfeita, mas porque eu já não precisava que fosse. Algumas histórias não terminam com justiça poética. Terminam com clareza suficiente para seguir. Minha irmã e eu mantivemos contato esporádico. Sem disputas, sem performances. Em uma dessas conversas, ela comentou que passou a observar mais as pessoas silenciosas nas reuniões. Disse que percebeu o quanto confundiu presença discreta com ausência de ambição. Eu ouvi com atenção. Não como professora. Como alguém que também aprendeu tarde certas coisas. No trabalho, a empresa entrou em uma fase estável. Crescimento saudável, previsível, sustentado por processos sólidos. Não havia mais urgência constante. Eu consegui delegar mais, confiar mais, me ausentar sem culpa. Aquilo era o verdadeiro sinal de que algo tinha dado certo. Não dependia mais de mim para existir. Dependia do que eu tinha construído. Em uma tarde qualquer, caminhei novamente pelo lobby. Dessa vez, não vazia. Pessoas conversando, risos contidos, movimento natural. Meu nome na parede já não despertava nenhuma emoção específica. Era como meu próprio sobrenome. Parte de mim, mas não meu todo. Eu entendi, ali, que o ciclo estava completo. Eu não venci ninguém. Não expus ninguém. Não humilhei. Não precisei levantar a voz nem exigir reconhecimento. Eu apenas parei de aceitar o lugar pequeno que me foi oferecido por tanto tempo. E isso reorganizou tudo ao redor. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. E depois disso, foi escolha. Se você ficou comigo até o fim dessa história, obrigada por ouvir com atenção algo que foi construído no silêncio. Se quiser continuar acompanhando narrativas como essa, reais, contidas, humanas, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse espaço existindo. Eu sigo. Inteira. Sem pressa. Sem medo. Com a tranquilidade de quem sabe exatamente onde pisa.